Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Anderson Arruda, sou advogado, especialista em planejamento tributário e com MBA em finanças. Trabalho com startup há mais de 5 anos e estou aqui para trazer um pouco de conhecimento sobre hoje sobre o contrato de mútuo conversível. O contrato de mútuo conversível nada mais é que um instrumento pelo qual os investidores costumam aportar dinheiro nas startups. E na condição de que, se cumprido vários requisitos, ele no futuro pode converter esse direito de crédito em capital social. Então, o que é o contrato de mútuo? O contrato de mútuo nada mais é do que um empréstimo, é uma dívida. No momento que a empresa recebe esse aporte financeiro, ela passa a ter uma dívida perante os investidores, que com o tempo pode se tornar sócio ou não dessa empresa. Algumas características do contrato de mútuo, normalmente o contrato de mútuo tem que estar previsto a forma de desembolso e a capitalização, ou seja, como vai ser feito esse pagamento pelo investidor, se vai ser de uma única forma, se vai ser de forma parcelada, se vai ser condicionada ao atingimento de metas ou não, e se vai haver uma certa capitalização desse dinheiro, ou seja, se vai haver aplicação de juros com o tempo, porque muitas vezes o investidor, depois de um determinado período do contrato de mútuo, ele desiste da relação. Então, ele ao invés de se tornar sócio, ele prefere ter o dinheiro de volta capitalizado. Isso é uma forma de até segurar o custo de oportunidade do investidor. Porque se ele tivesse com o dinheiro parado, o dinheiro estaria aplicado e algum estaria rendendo. Então, isso é uma forma de compensar o dinheiro que foi investido na empresa. Então, é muito importante observar o tipo de capitalização, se o valor de capitalização é usual no mercado ou não, porque isso, de certa forma, pode, inclusive, prejudicar o fluxo de caixa da empresa, capital de giro, enfim. Isso é muito importante é um ponto muito importante para ser analisado. Outro ponto, muito característico no contrato de mútuo, é justamente as metas que o investidor pode estabelecer no contrato de mútuo. Ou seja, o investidor ele pode condicionar o investimento ou a conversão desse investimento em determinadas metas que a empresa tem que cumprir. Seja ela meta financeira, seja ela meta operacional, enfim. Essas metas, inclusive, devem ser pactuadas com o investidor no momento da elaboração do contrato. Porque, se forem metas inalcançáveis, a empresa ela fica numa condição muito fragilizada, ou seja, ela não vai conseguir cumprir as metas e, naturalmente, aquele investidor, ao invés de se tornar sócio da empresa, ele vai exigir o pagamento, o retorno desse investimento que foi feito capitalizado. E isso pode prejudicar a situação financeira da empresa e isso não é bom de forma alguma para a empresa. Por isso que ela precisa sempre observar e pactuar essas metas conjuntamente com o investidor. Um outro ponto característico no contrato de mútuo é como o dinheiro investido deve ser aplicado. Alguns investidores, eles exigem que esse investimento feito, esse aporte financeiro, seja feito ou em capital de giro ou na operação da empresa, restringindo, inclusive, a gestão da startup. Ou seja, isso não poderia ser distribuído como salário, como remuneração, como dividendos, não. Muitos investidores anjos, eles, no intuito de ter uma eficácia maior de resultados no investimento, eles pretendem condicionar esse investimento a determinadas atividades. E essas atividades também devem ser pactuadas. Por quê? Caso contrário, se o investimento, muitas vezes, no decorrer do ano, a empresa tem uma necessidade de capital para contratar um desenvolvedor, por exemplo, isso não estava nos planos daquele investidor, isso tem que ser pactuado novamente com o investidor, porque pode ser um caso de vencimento antecipado desse contrato de mútuo, o que, de certa forma, vai prejudicar bastante a empresa. Falando um pouco de vencimento antecipado, esse é um dos pontos mais críticos desse contrato de mútuo. Por quê? Porque quando a startup recebe um investimento, ela não se programa para devolver esse recurso. O que ela, na verdade, quer é que esse investidor se torne sócio dela. E com isso, não tenha que retornar esse capital capitalizado depois de um tempo.
Ele não quer dívida, ele quer o sócio, mas o investidor ele não quer se tornar sócio imediatamente, ele quer, na verdade, ter um crédito com a empresa e no futuro, se for de interesse dele, se a empresa atingir os objetivos que foram acordados, ele se tornar sócio. Então, no contrato mútuo, existem várias cláusulas que, se descumpridas, são casos de vencimento antecipado do mútuo. Por exemplo, a falta de prestação de contas do administrador da startup. No contrato mútuo vão ser estabelecidos um período, uma periodicidade em que o administrador da startup tem que prestar contas ao investidor, mostrando balanços, balancetes, extratos bancários, eventualmente, contratos firmados, tudo isso. A falta de prestação de contas é caso, e em vários contratos de mútuos, pode ser um caso de vencimento antecipado. Então, é muito bom e importante observar quais são essas cláusulas que são gatilho para o vencimento antecipado. Por quê? Porque o vencimento antecipado, lembro, exige que a empresa faça um desembolso, devolva o dinheiro investido, capitalizado com juros e mora. Enfim, é uma forma que pode prejudicar bastante o fluxo de caixa da empresa se não for atendido esse vencimento, essas metas, essas cláusulas de vencimento antecipado. Por exemplo, uma outra cláusula que pode estar prevista para vencimento antecipado é a obrigatoriedade de todos os sócios fundadores trabalharem de forma full-time na empresa. Muitos investidores, no intuito de ter uma série de benefícios, pois eles acreditam no time, acreditam naquela equipe, ele quer que eles se dediquem ao máximo para dar o retorno financeiro do investimento feito. Então, por exemplo, se um dos sócios, eventualmente, sócios fundadores, se eventualmente se comprometeu a trabalhar full-time, de forma exclusiva, e no decorrer do período do contrato mútuo, ele aceita uma proposta ou trabalha de forma paralela à startup, isso pode ser também um caso de vencimento antecipado do mútuo que pode prejudicar não só o sócio que não está cumprindo com a cláusula, como toda a empresa. Existem, no contrato de mútuo conversível, existem hipóteses de conversão antecipada. Como eu falei, o contrato de mútuo ele tem um período de vencimento, que normalmente pode ser de 2 a 3 anos. No entanto, se alguns fatos ocorrerem nesse período, podem ser causas de conversão antecipada. Elas podem ser facultativa ou obrigatória. Um exemplo de conversão facultativa, ou seja, o investidor ele vai poder escolher se vai querer converter o direito de crédito dele em capital social, é se, por exemplo, a empresa, a startup, alienar, vender o controle social, o controle societário da empresa, ou seja, vender mais de 50% das cotas sociais para um outro grupo. Isso pode ser uma causa de conversão antecipada. O investidor, observando que está entrando um novo investidor, que está com vontade de aportar mais recursos, com vontade de fazer a empresa crescer mais ainda, pode ter o interesse de querer virar sócio desde então, até para ter valorizado as suas cotas sociais. Por quê? Porque o investimento que esse investidor, que esse terceiro que vai comprar o controle societário, ele naturalmente vai fazer uma valorização, vai ter uma valorização das cotas sociais, e aí os investidores eles podem querer entrar nessa mesmo barco, justamente para acompanhar essa valorização das cotas sociais. Já um exemplo de conversão obrigatória é quando há um investimento qualificado, ou seja, o investimento qualificado ele é um conceito genérico, está previsto na lei da sociedade anônima, mas as startups, as empresas em comum acordo podem definir isso com o investidor, ou seja, se em determinado caso o investidor aportar, sei lá, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais na empresa, seja para comprar toda a empresa ou só o controle social, essa pode ser uma cláusula de conversão obrigatória do investidor. O investidor ele não vai poder ter a escolha de não converter. Isso assegura, inclusive, um certo direito para a startup. Por quê? Porque exige que ele entre no quadro social antes da venda. Porque, em alguns casos, o investidor ele pode querer entrar depois da venda. Ou seja,
ele tinha um percentual garantido de cotas para entrar. Se ele entrar depois do investimento muito maior do que foi feito, naturalmente as cotas dele vão valer muito mais do que foi quando ele colocou. E isso a empresa não vai querer essa alternativa. Por isso, de certa forma, vai exigir que ele entre no quadro social antes do investimento. E é muito importante observar essas cláusulas, tanto para garantir segurança ao investidor, tanto para a empresa. Porque o interesse são dos dois lados, mas se um dos lados estiver desequilibrado, com muito direito e outros com muito dever, naturalmente esse contrato não vai ser executado até o fim, vai ter uma rescisão antecipada, enfim. Outro ponto importante no contrato de mútuo conversível é uma cláusula que vai estabelecer que quando da conversão, e se houver a conversão desse direito de crédito do investidor perante a empresa, os sócios deverão celebrar um contrato de sócios. O que é isso? Esse contrato de sócios nada mais é que o acordo de acionistas previsto na lei da sociedade anônima. Esse acordo de sócio ele é muito importante para a gestão, para a governança corporativa da empresa. Por quê? Porque ele tem uma série de cláusulas que pode tanto prever, pode tanto proteger o investidor, que normalmente é o minoritário, quanto pode assegurar alguns direitos à empresa com relação a esses investidores, esses pequenos investidores, a atuação desses pequenos investidores. Por exemplo, a cláusula tag along é uma cláusula que vai proteger os acionistas, os sócios minoritários, porque ela prevê, se previsto nesse contrato, nesse acordo de sócio, ela prevê que, caso haja uma compra de ações, de cotas sociais do controlador, essa cláusula de tag along pode obrigar que o controlador chame os acionistas minoritários para a operação de venda e receba o mesmo valor por ação. Porque o que poderia acontecer? Uma empresa que tem os sócios fundadores, por exemplo, com 51% das ações. E os sócios minoritários, de certa forma pulverizado em vários sócios, 49%. Se uma empresa, por exemplo, um investidor, uma empresa quer comprar essa startup, ela pode querer comprar unicamente os 51% dos sócios fundadores, porque ela já vai deter todo o controle societário e não vai precisar comprar os 49%. Então ela vai desembolsar um valor muito menor para ter já o controle da empresa. Essa cláusula protege os acionistas minoritários. Ela prevê que num caso de venda, de compra e venda de ações, os acionistas fundadores, que detêm o controle societário, devem chamar e obrigatoriamente eles devem incluir os acionistas minoritários nessa operação de venda de ações. Ou seja, quem for comprar não vai poder comprar só de um grupo, vai ter que comprar de todo o grupo. Se o interesse é comprar o controle societário, ele vai ter que comprar praticamente toda a empresa, pagando o mesmo valor de ações, tanto para os majoritários quanto os minoritários. Outra cláusula muito comum no acordo de sócio é o direito de preferência na aquisição de novas cotas. Ou seja, os sócios eles vão estabelecer que eles têm direito de preferência para comprar cotas desses sócios. Se um sócio quer sair da sociedade ou quer se desfazer de parte do capital social que ele tem obrigatoriamente, ele tem que dar preferência para os sócios comprarem e não para terceiros. Ou seja, eles têm que notificar os sócios de uma proposta que ele recebeu de terceiros, para depois, se caso nenhum dos sócios tiver interesse em adquirir essas cotas, só depois ele vender a terceiros. Essa cláusula é bastante comum nesse tipo de acordo de sócio. Outro ponto muito comum num acordo de acionistas é a participação do investidor na gestão da empresa. Por exemplo, o investidor ou o conjunto de investidores minoritários, acionistas ou sócios minoritários, normalmente não detém o controle da sociedade, já que estão normalmente com os sócios fundadores. Mas, como condição deles aportarem recursos na empresa e converter esse recurso através do mútuo conversível, eles exigem, por exemplo, que seja constituído um conselho de administração e que eles possam indicar pelo menos um membro e assim participar do dia a dia das decisões administrativas, financeiras da empresa do dia a dia.
Isso é uma forma dos investidores terem segurança que o dinheiro deles está sendo bem aplicado e que a empresa tomará todas as decisões conforme o interesse social de todos os sócios. Como eu disse, com relação ao contrato de mútuo, uma outra cláusula que pode estar no acordo de sócios é a dedicação exclusiva dos sócios fundadores. O que é isso? Alguns investidores, sabendo da capacidade, do talento desses sócios fundadores, eles podem estabelecer nos acordos de sócios como condição de converter e manter na sociedade que esses sócios fundadores, esse time que montou a startup, que tem todo o know-how do negócio, se dedique exclusivamente àquele negócio. Por quê? Porque o investidor ele tem receio de que no futuro, esse sócio, seja pelo talento, seja por qualquer outro motivo, seja até por divergência com outros sócios, ele saia da sociedade ou não se dedique como deveria. E isso, naturalmente, vai trazer prejuízos à sociedade, seja operacionais e financeiros, e, de certa forma, e de forma reflexa, para os investidores. Então, isso pode ser uma das cláusulas que os investidores exigem das startups no momento da celebração de um acordo de sócios. Uma outra cláusula bastante comum e que é essencial nos acordos de sócio são cláusulas que estabelecem, que têm por objetivo a resolução de conflito entre os sócios. Essas cláusulas nada mais são do que regras que, havendo impasse entre sócios sobre decisões operacionais, sobre decisões estratégicas, sobre até mesmo o caminho de como o negócio deve ocorrer, há formatos em que, caso esses conflitos não sejam superados, existe a possibilidade, para impedir que dois sócios que não concordam entre si com vários pontos e que, de certa forma, brigam dentro da sociedade e, assim, trazem um prejuízo absurdo para a sociedade, que um deles possa sair sem ser prejudicado. Por exemplo, uma dessas cláusulas é a chamada cláusula de shotgun. Essa cláusula, ela prevê o quê? Prevê que um dos sócios, havendo um impasse na sociedade, um dos sócios pode propor ao outro que esse venda para esse primeiro sócio a sua participação na sociedade por um determinado preço. Esse segundo sócio que recebeu a oferta, ele tem duas opções. Ou vende pela oferta feita pelo primeiro sócio, ou ele obrigatoriamente tem que comprar as ações do sócio que ofertou pelo preço ofertado. Ou seja, por essa cláusula, um dos sócios vai ter que comprar a participação do outro. E com isso, de certa forma, consegue se resolver o impasse societário, que é o maior objetivo desse tipo de cláusula. É tirar um dos sócios da sociedade, que ele não saia de forma prejudicado, mas que esses conflitos sejam, de certa forma, encerrados, para que a sociedade possa continuar trabalhando sem se preocupar com problemas internos. Bom, esses são alguns pontos que eu trouxe hoje para vocês do contrato de mútuo conversível. Acredito que esse instrumento ele tem uma infinidade de questões que geram dúvidas, que em outros momentos a gente pode trazer aqui, mas eu acredito que por hora a gente consegue ter uma boa visão desse contrato de mútuo. Fico à disposição de todo mundo e agradeço pela oportunidade.